Fazia muito tempo que a Motorola não lançava um verdadeiro celular top de linha. O último da marca foi o Moto Z2 Force, lançado lá em 2017, e desde então a empresa vem focando apenas no segmento de entrada e intermediário. E por que ter a Motorola de volta brigando no alto segmento é importante? Porque este é o primeiro celular com Snapdragon 865 lançado no Brasil. Mas ele tem um grande ponto negativo, o seu exorbitante preço de R$8.000. Vale a pena? É isso que você vai descobrir nesta análise completa do tudocelular.com. O Edge Plus não é o primeiro celular lançado no Brasil custando R$8.000 e muito menos será o último. Samsung e Apple já chegaram pedindo este valor em seus flagships mais recentes. Mas será que a Motorola consegue brigar no mesmo patamar? O que você espera de um celular top de linha? Corpo de metal com vidro? Ele tem. Tecnologia de carregamento sem fio? Também está presente. Resistência à água? Apenas a usual resistência básica contra respingos, comum nos celulares da marca. Então, nada de certificação IP. Ele possui a entrada padrão para fones de ouvido que foi removida nos rivais da Samsung e Apple. Por outro lado, o Edge Plus não tem slot microSD. Pelo menos a versão nacional vem com 256 GB de armazenamento, o que deve ser suficiente para a maioria. A parte superior e inferior é praticamente plana, o que permite deixar o celular em pé facilmente. Já as laterais são bastante curvas, com a tela encostando na parte de metal e eliminando praticamente as bordas. A sua curvatura é maior do que vimos em recentes lançamentos da Samsung, por exemplo. Por outro lado, isso dá elegância ao celular, mas vai atrapalhar ao usá-lo fora de casa com a forte incidência de reflexos no vidro. Na traseira, há 3 câmeras com design que foge do bloco escuro saltado que tomou conta dos recentes lançamentos de outras marcas. É inegável que o Edge Plus tenha sua própria identidade e, no geral, o resultado é positivo. A tela OLED de 6,7 polegadas possui um pequeno furo do lado esquerdo. Há leitor biométrico integrado ao painel que responde bem. O painel escolhido pela Motorola tem ótima qualidade, bom nível de brilho e taxa de atualização de 90 Hz. Mas não compete com a tela Dynamic AMOLED da Samsung, que entrega brilho mais forte. A calibração padrão de cores tende para tons mais saturados. Se não curte, pode mudar para o perfil natural para ter cores mais equilibradas. De qualquer forma, sua tela sempre tende para tons frios, o que deixa o branco azulado, especialmente na parte curva da tela. Há suporte a HDR10 Plus compatível com a Amazon Prime e também HDR padrão para ver vídeos no YouTube. E o mais interessante é que quando você assiste conteúdos em HDR, o azulado do branco some. A Motorola é uma das poucas que investe em som estéreo nos seus intermediários e não poderia ser diferente em um top de linha da marca. O Edge Plus tem 2 saídas de som que entregam boa potência sonora, ficando no mesmo nível dos rivais da Samsung e Apple. They will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. O fone de ouvido que acompanha o aparelho é o mesmo da linha Moto G8, o que é decepcionante levando em consideração o preço que a Motorola pede no Edge Plus. Pelo menos a entrada P2, para que você use qualquer outro fone que possua. Se você ficou decepcionado por Samsung não ter trazido a linha S20 com o Snapdragon 865, esta é sua chance de ter o mais poderoso chip da Qualcomm. O Motorola Edge Plus é mais rápido que os outros flagships que testamos? Bom, ele deveria. Não apenas ficou atrás do Exynos 990 em nosso teste padronizado de velocidade, como também comeu poeira para modelos mais antigos com Snapdragon 855 em multitarefas. Já testamos vários celulares da Motorola com problema de otimização de software e pelo visto o Edge Plus é mais uma vítima. E olhe que estamos falando de uma empresa que altera pouco o sistema do Google para entregar uma experiência mais limpa e mesmo assim fica atrás de interfaces altamente modificadas. Em benchmarks é onde vemos todo o poder bruto do Snapdragon 865 ao alcançar pontuações altas e atropelar os rivais. Se você fica excitado com números grandes, então vai pirar com o Motorola Edge Plus. Em jogos temos ótimo desempenho com qualquer título para Android. A tela de 90 Hz ajuda a entregar fluidez superior e até a curvatura tem sua utilidade. O software permite configurar os gatilhos LR para a borda, o que ajuda bastante em jogos de tiro como PUBG. E o Edge Plus não apresenta queda de desempenho mesmo que você jogue por horas, diferente de alguns outros flagships que testamos.
A bateria também é um ponto forte. Os 5.000 mAh conseguem dar conta do hardware potente da tela de 90 Hz por um dia inteiro e ainda sobra um pouco de carga para o dia seguinte. Você pode fazer a bateria durar ainda mais ao mudar para o modo 60 Hz. Já o tempo de recarga poderia ser melhor. É comum vermos celulares top de linha e até intermediários com carregador de 30 watts ou até maior de potência. A Motorola, por outro lado, ainda mantém o mesmo Turbo Power de 18 watts da linha Moto G, e isso faz com que o Edge Plus demore quase 3 horas para recarregar, enquanto rivais da Samsung recarregam quase 3 vezes mais rápido. O Motorola Edge Plus sai da caixa com Android 10 e, como dito antes, você terá uma interface limpa e muito próxima do Android puro. Se você já teve algum Moto, já sabe o que deve esperar aqui. A novidade fica para o aplicativo Moto Tela, que traz alguns recursos novos como os gatilhos L e R comentados anteriormente. Você pode customizar a parte curva da tela para realizar comandos da sua preferência, como ter acesso a atalhos específicos, tipo o Tela Edge da Samsung, ou puxar mais facilmente as páginas de notificações, o que é bastante útil em um celular grande. E o melhor é que você pode ativar ou desativar estes comandos com um toque duplo na borda. Também é possível tirar proveito da curvatura da tela para visualizar notificações ou alertas com efeitos de cores customizáveis. Mais uma vez, já vimos isso anteriormente em celulares da Samsung, mas é bacana ter aqui também. E as atualizações de sistema. Se tem algo que a Motorola deixa muito a desejar é na liberação de novas versões do Android. Atualmente temos vários aparelhos da empresa presos ao Android Pie. Vamos torcer para que o Edge Plus não sofra do mesmo mal e que não seja abandonado pela empresa depois de receber uma única atualização do Android. O Edge Plus traz câmera de 108 megapixels com sensor ISOCELL da Samsung, mas diferente daquele que equipa o S20 Ultra, aqui temos a tecnologia TetraCell, que comprime 4 pixels em 1 ao invés de 9. Isso quer dizer que a qualidade fotográfica é inferior ao top de linha da coreana? Longe disso, sensor de altíssima resolução aliado ao Snapdragon 865 resulta em imagens ricas em detalhes, cores vibrantes, alcance dinâmico amplo que dispensa o uso de HDR e imagens limpas que realmente impressionam. Vale a pena usar a resolução máxima do sensor? Bem, você terá nitidez superior em coisas que estejam distantes, mas só perceberá isso ao ampliar bastante a foto. Em troca, terá que abrir mão do HDR, o que resulta em fotos com pior equilíbrio entre luz e cores. Sem falar que pode acabar perdendo mais de 20 MB de espaço por foto, e lembre-se que o Edge Plus não tem slot microSD para expandir seu armazenamento. A câmera grande angular também registra fotos com ótima qualidade. As imagens perdem um pouco de cores e nitidez em troca de uma área maior para fotografar, mas vale muito a pena se aventurar com esta câmera. O seu único ponto fraco é sofrer bastante à noite com fotos escuras e não há modo retrato disponível para a grande angular, o que é uma pena. O melhor da grande angular é que ela tem foco automático e usa zoom para simular uma câmera macro. Pode parecer uma gambiarra sem sentido, mas as fotos ficam realmente boas, até melhores que muitos celulares com câmera macro dedicada. Por fim, há uma teleobjetiva com zoom ótico de 3 vezes e híbrido de 10 vezes. A qualidade é boa e não apresenta tantos ruídos quando você tenta capturar algo que está distante. Esta câmera serve para fazer o desfoque de fundo de cenários e funciona bem com pessoas e objetos. Há modo noturno para a câmera principal, que ajuda a salvar as fotos devoradas pela escuridão. Ele prolonga a exposição para tentar capturar o máximo de luz possível com um mínimo de ruídos e faz bem o seu trabalho. Porém, peca nas cores e isso fica nítido ao comparar com o Galaxy Note 10 Plus, que é o nosso campeão em fotos. Outro ponto que o Edge Plus também perde para o modelo coreano é na câmera frontal. Selfies nunca foram um forte da Samsung, mas a Motorola peca ainda mais nisso. O Edge Plus é até capaz de registrar ótimas selfies em locais abertos, mas deixa o fundo estourado quando usamos o modo retrato. O efeito de desfoque é bacana e apresenta poucas falhas. Chegamos ao ponto mais polêmico do Edge Plus, sua filmadora. O Snapdragon 865 é capaz de gravar vídeos na resolução de 8K, mas a Motorola decidiu limitar seu flagship a filmar apenas em 6K 30fps. E não é possível gravar vídeos em 4K 60fps como qualquer top de linha atual faz. Por que isso acontece? Provavelmente para evitar que o celular esquente muito. Se for filmar com a grande angular ou teleobjetiva, terá que se contentar com a resolução Full HD. Vale a pena filmar em 6K? Na verdade, não. Você não ganha mais nitidez e o contraste é inferior ao modo 4K. Na resolução mais baixa você terá menos tremidos devido à estabilização eletrônica.
além de ocupar menos espaço na memória interna. A qualidade de filmagem com a grande angular, teleobjetiva e frontal também é boa. O foco automático é um pouco lerdo e o áudio capturado é alto e limpo. Como deu para perceber, o novo flagship da Motorola tem mais altos do que baixos, mas o seu grande ponto fraco é o preço de lançamento de R$8.000. É o mesmo valor que vimos no Galaxy S20 Ultra e iPhone 11 Pro Max, mas ambos são mais rápidos e entregam um conjunto mais completo com resistência à água, melhor tela e estão mais baratos atualmente. Sem falar que o iPhone entrega muito mais bateria e, por incrível que pareça, ainda recarrega mais rápido. O Zenfone 6 custa 1/3 do valor e tem melhor desempenho por ter uma interface mais otimizada. Bateria dura mais, passa menos tempo na tomada e registra melhores selfies. O LG G8S é outro com Snapdragon 855 que consegue ser mais rápido que o Edge Plus. É bom observar o que está acontecendo aqui, hein, senhora Motorola? Qual seria um valor justo para o Motorola Edge Plus? No máximo R$ 6.000 de lançamento, com o seu preço caindo para R$ 4.000 após 6 meses de mercado. Por mais que ele tente competir com o S20 Ultra, está mais para um rival do S20 Plus e mesmo assim ainda sofre para superá-lo em alguns pontos. O seu diferencial é ser compatível com 5G, assim você já fica preparado para quando a tecnologia estiver disponível onde você mora. O Edge Plus é um celular bacana com design diferenciado, com ótimo conjunto multimídia, bateria que dura muito, roda jogos com boa fluidez e tem ótimas câmeras. É um aparelho completo. Só falta a Motorola cobrar um valor justo por ele. Enquanto isso, há opções melhores no mercado nacional. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para o Edge Plus e todos os demais aparelhos citados nesta análise. É só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do top de linha da Motorola. Vale os R$8.000? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!